Saudações, nação rubro-negra, mais uma vitória, mas olha que sufoco, que jogo horroroso fez o time do Flamengo na tarde e noite de hoje. Como você pode ver, sem torcida, em virtude das restrições do decreto assinado pelo governador Wilson Witzel na última sexta-feira, e basicamente todos os jogos dessa rodada do Campeonato Carioca aqui na cidade do Rio de Janeiro serão sem torcida, a exemplo de Flamengo e Portuguesa. Mas o jogo refletiu o que foi essa falta de torcida, porque o Flamengo não jogou, simplesmente não chegou para jogar, deixou a Portuguesa gostar do jogo por uma boa quantidade de tempo, e no meio do segundo tempo, ali por volta dos 15, a Luzinha abriu o placar com o Maicon, lateral esquerdo, que já marcou 3 gols nessa Taça Rio, e se sentiu muito confortável, até ali a faixa mais ou menos dos 30, 35 minutos do segundo tempo, só deu Lusa, e a Lusa mereceu vencer esse jogo. No apagar das luzes, já por volta dos 41, o Flamengo conseguiu o empate num chute do Vitinho, um chute tão estranho que eu até achei que tinha saído a bola batido na rede pelo lado de fora e seria tiro de meta, mas não, foi dado o gol para o Flamengo, que depois, antes até teve um pênalti não marcado, obviamente, o jogo não teve transmissão no telão, então não dava para saber se foi pênalti ou não, mas pelo que eu ouvi no rádio, a impressão dos comentaristas é que houve sim um puxão do Arrascaeta. Arrascaeta, que fez o segundo gol já aos 44 do segundo tempo, o Flamengo conseguiu uma virada improvável, absolutamente improvável, pelo que não jogou na partida inteira. É bem verdade que esse jogo não deveria ter sido realizado. Discute-se no mundo inteiro a suspensão, paralisação de campeonatos, em alguns casos, como aqui, portões fechados, mas esse jogo não deveria ter acontecido. Agora eu vou descer, não vai ter zona mista, não vai ter sequer a coletiva do Jorge Jesus, então, sinceramente, sem público, sem pós-jogo, eu não vejo nenhuma razão para o campeonato ser realizado em virtude do temor da pandemia do coronavírus, né? Até porque os jogadores se expuseram a risco, um dirigente do Flamengo testou positivo e esse dirigente teve contato em ambiente fechado com o elenco inteiro, com outros dirigentes que também tiveram contato com o elenco inteiro. O elenco fez exame preventivo para saber se algum jogador foi infectado com o coronavírus, mas o resultado ainda não saiu, então foi absolutamente temerário, desnecessário expor os jogadores a risco, inclusive os jogadores da Portuguesa, foi a pior das soluções. O que eu faria, como eu disse no pré-jogo que eu postei no Twitter, o que eu faria? Eu encerraria o campeonato por aqui, né? Após o encerramento da terceira rodada, amanhã aqui mesmo no Maracanã tem um clássico entre Vasco e Fluminense, eu encerraria o campeonato por aqui, e caso o Fluminense vença o clássico e termine com mais pontos do que o Flamengo, eu daria o título para os dois, dividiria entre o Flamengo, o campeão da Taça Guanabara, e o Fluminense, que teve mais pontos somados até aqui, isso caso vença o Vasco amanhã, né? Aliás, caso o empate, eu acho que também, né? Tem que fazer a conta aí da melhor campanha, porque o Fluminense entrou nessa rodada 2 pontos à frente do Flamengo. Mas eu tiraria essa celeuma, e no final do ano a questão de acesso, rebaixamento e classificações para a Série D e Copa do Brasil, deixa os pequenos resolverem lá no final do ano, quando a pandemia já deve ter passado. A Libertadores não vai ter jogos nessa semana, então Independiente Del Valle e Flamengo foi adiado indefinidamente. As convocações para as seleções nacionais na data FIFA desse mês de março, que seria a abertura das eliminatórias, né, as 2 primeiras rodadas, as convocações foram canceladas, então não faz o menor sentido continuar com o futebol quando há decreto expresso de quarentena, não só na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, como em outras cidades também. Jogos em São Paulo também não estão recebendo público. Então é absolutamente temerário expor jogadores, profissionais de imprensa a tamanho risco, e aqui a estrutura do Maracanã, vou falar um negócio para vocês, não tem álcool em gel nos banheiros de acesso à imprensa. Hoje não tivemos, obviamente, os quiosques e bares funcionando, mas mesmo assim não vejo razão para o campeonato continuar. É absolutamente temerário expor tanta gente ao risco de contaminação. E foi feio demais, foi triste demais ver o Maracanã para um jogo, ainda que de Campeonato Carioca, uma competição de menor importância, foi triste demais ver o Maracanã vazio do jeito que estava. Graças a Deus é que teve a transmissão, né? Para mim, como profissional de internet, é ruim, porque acabou se cancelando a jornada na Alternativa Esportes, mas ainda bem que teve transmissão, porque o torcedor em casa, pelo menos, já que está aquartelado, digamos assim, já que está de quarentena em casa, o torcedor teve pelo menos um divertimento,
assim, não dormiu durante o jogo, porque eu volto a dizer, o jogo foi horroroso do começo ao fim, a Portuguesa não querendo jogar, o Flamengo menos ainda, então não sei quando voltamos, provavelmente se o campeonato continuar teremos rodada no próximo dia 23, o jogo contra o Bangu, é a tendência que seja o próximo jogo, né, quarta rodada da Taça Rio, mas ainda há que se definir, está sub júdice a continuação do campeonato. Beijo nas crianças e um bom final de semana a todos. Usem álcool gel, lavem as mãos. Tchau, tchau.